Fala galera, beleza? O vídeo de hoje é um review sobre o Galaxy A51, mas eu vou estar chamando das minhas primeiras impressões com o aparelho nesses dias. E para começar eu vou falar um pouco da tela desse aparelho, do Galaxy A51. É um aparelho que ele tem uma tela assim bem grande, que é a tela que tipo tinha nos tablets antigamente, que é uma tela de quase 7 polegadas. Ele tem 6.5 polegadas, né, na proporção de 20:9, ela é bem mais esticada. Ela também tem proteção Gorilla Glass 3 e é uma proporção de tela, esse 20:9, que eu particularmente eu achei muito bom para você consumir conteúdo no YouTube, no Netflix. Eu fiz isso esses dias e assim, o ruim é que você perde um pouco de conteúdo na parte de cima, na parte de baixo e na parte dos lados, porque hoje em dia a maioria dos conteúdos eles são produzidos em 16:9, que é aquele wide, certo? Só que para você utilizar na proporção de 20:9, você tem que fazer o formato, você tem que fazer a pinça no telefone, e ele vai dar um zoom na imagem, certo? Então você vai perder um pouco do conteúdo que está na borda. E se você estiver consumindo um conteúdo que ele tiver sido feito em 20:9, você não vai estar perdendo nada. Mas enfim, para assistir seriado, por exemplo, no Netflix, eu achei que fica muito bom. Você não perde muita coisa. Geralmente não tem tanta coisa interessante, são alguns milímetros. Não tem tanto a se perder nas bordas. E outra coisa que eu parei para analisar você acaba esquecendo do entalhe que tem aqui em cima, o entalhe da câmera. Em alguns momentos sim você vai perceber, principalmente quando a imagem estiver mais clara, estiver num ambiente mais claro, você vai perceber. Mas quando estiver ali naquela parte bem dinâmica, no seriado ou no YouTube, por exemplo, ou nos aplicativos também, você acaba esquecendo desse entalhe, porque a tela ela fica ao redor da câmera. Então assim, você acaba esquecendo um pouco que tem um furo na tela, certo? E outra coisa que eu fiz foi testar esse telefone em jogos. Eu ainda não vou falar de desempenho, mas sim do tamanho da tela agora, tá? Eu não consegui jogar com os controles na ponta. O que foi que eu fiz? Eu trouxe os controles mais para o centro do telefone, mais ou menos aqui nessa área, certo? E aí sim, ficou um pouco mais confortável. E outra coisa que eu achei legal, principalmente no Call of Duty, que é o jogo que eu mais jogo, e eu achei que tipo, o jogo ele não fica ampliado, não fica a mesma coisa de um telefone com a tela maior, mas sim você tem mais conteúdo na tela, você vê o ambiente, você vê mais ambiente com a tela grande. Outra coisa que eu achei legal é a tela desse aparelho ocupar 87,4%, quase 100% da frente da tela do aparelho. Só não ocupa 100% por conta da câmera e ele tem uma borda bem fininha, mas ainda tem uma borda e isso faz com que não seja 100%. E falando um pouco de design, esse design é o que a gente vai estar vendo agora em 2020. E em 2021 também provavelmente vai ser uma coisa bem parecida com isso, que na parte de trás a gente tem esse prisma que lembra um pouco do que acontece nos CDs, que quando você mexe fica aquela coisa meio bicolor, não sei como é que se chama aquilo ali, mas quando você mexe você vê que muda de cor. E também aqui na parte de trás a gente vê as câmeras nesse formato mais quadradinho. A parte da frente você já vê ocupando praticamente toda a frente do aparelho, apenas com a câmera aqui aparecendo. Os sensores ficam bem escondidos aqui em cima nessa parte preta, e a gente vê que a gente não perde muito tela, a gente não perde tela aqui em cima, dá para se dizer assim, porque o alto-falante ele fica bem fininho, ele fica por baixo da tela, certo? E fica um entalhe bem fininho. Também a câmera fica aqui, os sensores ficam bem escondidos, então a gente não vê muita coisa, que faz com que a gente tenha um aproveitamento maior de tela. E outra coisa que esse design da Samsung ele está trazendo é um design muito mais fino, que a gente está vendo cada vez mais nos aparelhos. A gente consegue ter uma tela muito boa,
a gente consegue ter bateria boa e num aparelho muito fino. É um aparelho que passa segurança, é um aparelho fino, você sente uma certa resistência no aparelho. E falando de algumas funções e conexões que esse aparelho aqui tem, ele tem conector tipo C, ele tem entrada para fone de ouvido, que está sendo um pouco raro a gente ver nos aparelhos hoje em dia. Ele tem rádio, tem televisão, tem NFC e tem Bluetooth 5.0. E uma das coisas que eu achei muito legal nesse telefone é ele ter conexões bem separadas, que é a conexão tipo C, que é a que a gente usa para estar carregando o aparelho e estar transferindo dados também, e a entrada de fone de ouvido. Por que eu achei legal? Principalmente eu que venho de iPhone, eu ficava em várias situações que eu estava consumindo algum conteúdo e eu precisava de ter um fone de ouvido Bluetooth para poder continuar consumindo um conteúdo e estar carregando o telefone. Isso não é uma coisa aconselhável, mas a gente sabe que a maioria das pessoas fazem isso enquanto carrega o telefone, ouve uma música, ou então conversa no WhatsApp, consome algum conteúdo no YouTube, no Netflix, ou em outras plataformas, no Amazon Prime, por exemplo. Ele vem com as duas conexões, entrada de fone de ouvido e também a conexão tipo C. E se chegar em algum momento que você estiver usando a conexão tipo C desse aparelho, seja para carregar, para transferir dados, ou para um pendrive, ou então para um HD externo, ou simplesmente carregando o aparelho, você ainda vai ter a entrada de fone de ouvido para poder consumir uma música, ver um vídeo, qualquer coisa do tipo, até ver um áudio no WhatsApp, por exemplo, ouvir um áudio, né? E também com o NFC desse aparelho você pode estar usando para fazer pagamentos com o Samsung Pay, e também você tem a plataforma da Google, se eu não me engano é Google Pay, para você estar cadastrando os seus cartões de crédito para poder estar fazendo pagamento de uma forma mais rápida com o telefone de vocês. E na parte da frente a gente tem a câmera frontal de 32 megapixels, abertura f2.2, certo? As cores dessas imagens que são produzidas com esse aparelho, elas tendem a ser mais sóbrias e puxar um pouco para as cores mais frias. E quando você está numa iluminação normal da sua casa, quando não é aquela iluminação mais forte, eu achei que a câmera frontal e as câmeras traseiras desse aparelho, ela fica um pouco lavada. Eu não sei se isso é uma coisa da Samsung, das câmeras da Samsung, principalmente na câmera frontal. Eu não gosto daquela questão de melhorar a face, de embelezamento. Eu acho que a cara fica muito lavada, eles tentam melhorar muito isso. Mesmo você colocando no mínimo, ainda não fica uma coisa muito bonita de se ver. Na câmera frontal, a gente também consegue gravar em 4K, fazer vídeos em 4K. Isso é uma coisa muito legal para um telefone desse preço. A gente já ter uma câmera frontal que a gente consegue gravar em 4K. E lembrando que na questão de foto ou de filmagem, quanto melhor uma iluminação a gente tiver, melhor a gente vai estar adquirindo uma foto. Beleza, que na pós-produção a gente pode fazer isso, a gente pode estar dando uma configurada na imagem, mas sempre a gente tem que lembrar que quanto melhor tiver a iluminação, a gente vai ter uma imagem melhor. E na parte de trás do Galaxy A51, falando em questão de câmera, a gente tem uma coisa que a gente só vê em aparelhos top de linha. Porém, essas câmeras daqui, elas cumprem o seu papel, mas elas são mais modestas. E na parte de trás do Galaxy A51, a gente tem uma wide de 48 megapixels, que essa é a principal. Trabalha em quadripixel para poder melhorar a entrada de luz e a captação de luz para processamento de foto. Ela tem uma abertura de 2.0 e também a gente consegue gravar em 4K. Na câmera da frente a gente consegue gravar em 4K e na traseira também, obviamente, né? E ainda na parte de trás do Galaxy A51 a gente vai ter uma ultra wide de 12 megapixels, que a ultra wide, falando de um modo bem simples, ela é o que? É aquela câmera que a gente consegue fazer um campo de visão bem aberto e a gente consegue ver muito mais coisas de onde a gente está querendo filmar ou tirar uma foto, por exemplo. Essa ultra wide de 12 megapixels,
ela tem uma abertura de f2.2. E a terceira câmera dele é uma macro de 5 megapixels com abertura de 2.4. E a macro, o que é que essa câmera macro faz? Simplesmente é aquela câmera que a gente vai conseguir fazer chegando bem perto do objeto que a gente quer fotografar e a gente consegue ver bem nítido. Ela vai focar mais próximo, coisas que a câmera principal geralmente ela tem um trabalho maior para conseguir fazer esse tipo de foco. E a quarta câmera desse aparelho é a câmera de profundidade. Ela se alia à câmera principal para ela poder fazer aquele fundo embaçado, que é uma coisa que a maioria das pessoas fazem. Às vezes eu já vi até no Instagram algumas pessoas que quando não conseguem esse fundo embaçado, vai em algum aplicativo e tipo borra. Só que tipo a pessoa não consegue borrar perfeito, como esses telefones que ele já tem isso nativamente faz, que é o que? Ele meio que recorta toda a pessoa ou o objeto e ele consegue deixar todo o fundo embaçado. E falando um pouco da bateria desse telefone, esse telefone ele tem uma bateria de 4.000 mAh e também ele tem o fast charging, um modo de carregamento de 15 watts que faz com que a gente consiga uma carga mais rápida. E a minha experiência com o Galaxy A51 na questão de bateria foi que a gente, dependendo do teu modo de uso, se tu for aquela pessoa que tipo deixa o telefone carregando de noite, sai para trabalhar, trabalha o dia todo e tipo tu vai entrar no Instagram, vai dar uma olhada, vai entrar no WhatsApp, no Telegram, vai lá no YouTube, consome um pouco de conteúdo. Tu tem um uso normal desse aparelho, assim, normal, cada um tem um tipo de uso normal, mas assim, se tu tem um tipo de uso desse tipo que eu falei, tu vai conseguir cerca de 2 dias com a bateria desse telefone. Eu consumindo bastante conteúdo nesse telefone, no YouTube, no Netflix, e eu consegui mais ou menos aí 1 dia e meio de bateria com esse telefone, acessando o Netflix, WhatsApp, Instagram, o YouTube. Eu consegui, e jogando um pouco também, eu consegui 1 dia e meio de bateria desse telefone. E esse aparelho aqui é um aparelho que ele carrega bem rápido. Você pode deixar ele lá carregando e fazer algumas coisas e rapidinho ele vai estar carregando. Obviamente não é aquele aparelho que ele tipo, vai chegar em 100% em meia hora, mas ele sim, ele carrega, ele vai estar carregando a bateria toda em cerca de 2 horas mais ou menos, certo? E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui na descrição se vocês têm mais alguma dúvida que eu vou estar respondendo aqui para vocês. E também, se vocês tiverem alguma dúvida, é só chamar a gente lá no Instagram. Vocês falam lá diretamente comigo e eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Valeu!